Olá, eu me chamo Henrique e esse é meu trabalho de socialização da disciplina Estágio Curricular Obrigatório 1. A minha área de concentração é Ensino e Aprendizagem nas Artes Visuais. O meu tema é Utilização de tintas na educação infantil. Para começar a minha justificativa, então. Brincar com tintas dá às crianças a oportunidade de explorar diferentes materiais e se aproximar de importantes formas de expressão artística. Além de estimular os sentidos, a expressão artística tem tudo a ver com a imaginação. Por isso também contribui para o desenvolvimento da coordenação motora, estimula a percepção das cores e desenvolve a criatividade de uma forma divertida. As atividades de tinta permitem que as crianças descubram um mundo de cores, linhas, formas e sensações, enquanto o desenho estimula a comunicação, a sensibilidade e melhora a concentração e a expressividade das crianças. Objetivos: estimular e ampliar a coordenação motora, promover momentos de concentração, proporcionar momentos de manuseio com tinta comestível e diversos tipos de texturas, explorar, através das mãos e pés, as possibilidades de ideias, utilizando tintas comestíveis e recursos diversificados. Explorar diferentes materiais e superfícies para ampliar as possibilidades de expressar-se por meio deles. Minha fundamentação teórica. O desenho desempenha muitos papéis na educação infantil. Além de exercitar habilidades socioemocionais, o uso da cor ajuda a adquirir habilidades fundamentais. Vou explicar um pouquinho então sobre os seus benefícios. Melhoria das habilidades motoras. O desenvolvimento da motricidade é um dos pilares da educação infantil, pois é nessa fase de ensino que as crianças adquirem a capacidade de controlar e compreender o próprio corpo. Relaxamento. As crianças pequenas não são tão boas em verbalizar ansiedade e angústia quanto os adultos. Como tal, a sua expressividade é conseguida através de recursos e brincadeiras lúdicas. Nesse sentido, o desenho é uma ótima forma de comunicação e pode ser utilizado inclusive por psicólogos para acompanhamento terapêutico ou para aprender mais sobre as crianças. A tinta diverte. Além de seus muitos benefícios para o desenvolvimento, a arte na educação infantil pode ser divertida. Com isso, pode proporcionar momentos divertidos e envolver a criançada na atividade. É um gerador de felicidade. As crianças experimentam grande sensação de felicidade à medida que crescem, criando pinturas das quais podem se orgulhar. A partir disso, elevam sua autoestima principalmente quando podem contar com o apoio dos adultos. Portanto, é importante que tanto pais ou professores estimulem e não imponham restrições ao desenho. Embora a criação às vezes possa parecer muito distante da realidade, as crianças têm uma forma única de ver o mundo que faz parte dessa fase. Trabalha a percepção espacial. A percepção espacial é o conceito do que está ao seu redor e como você se orienta no espaço. Nos primeiros anos de vida, as crianças aprendem noções básicas como perto, longe, alto, baixo, longo, curto. Fazer esse trabalho no momento certo é fundamental. Atividades de desenho são ótimas para treinar essa percepção, quando um educador fornece orientações específicas. Use as mãos, os pés, além de um painel e experimente as pintura com textura. Papel revestido tradicional, o papelão, é ótimo para desenhar e colorir. Ainda assim, é divertido usar atividades com outras texturas para melhorar o aspecto sensorial. Essa estratégia também pode realizar muitas atividades para o desenvolvimento infantil. Você pode pintar garrafas PET, copos descartáveis, rolos de papel higiênico e muito mais. O uso de materiais seguros, a pintura facial pode ser divertida e educativa também. O meu preparo de planejamento seria a produção de tintas naturais e a utilização dessas tintas para a construção de desenhos. Para a produção das tintas naturais, se utiliza de frutas ou legumes, triturado no liquidificador, um pouquinho de água, para que assim fique um corante bem reforçado da cor. Isso serve tanto para o amarelo, para o verde. A única cor que requer uma atividade diferente seria a cor azul,
que dá para produzir através do repolho roxo, que cozinhando folhas de repolho roxo nós vamos ter um líquido bem roxinho, que se misturar uma colher de bicarbonato de sódio, automaticamente fica azul. Então isso já seria uma atividade para fazer com as crianças que chamaria muito a atenção, pois daria para fazer tipo como se fosse um truque de mágica, onde o bicarbonato seria o pozinho mágico, e largando então esse bicarbonato dentro da água, a água se transforma de cor. E a partir daí nós temos um corante azul, vai ficar um azul bem clarinho, mas ainda assim ele pigmenta. Após então, seria feita uma conversação com a turma com o tema Onde Encontra a Felicidade, questionando os alunos a maneira aonde eles acham a felicidade deles, o que é a felicidade para eles. Após isso, então, seria organizada a sala para que os alunos possam fazer as pinturas das suas telas. Para a pintura da tela será fornecido uma folha A3 de desenho gramatura 180, pincéis, palitos, e as próprias mãos, pés, eles poderiam usar para colorir essa tela, então demonstrando o que é a felicidade para eles. Após o encerramento da atividade, então, a exposição desses trabalhos na parede da observação. A escola tem muito bem organizada todos os cronogramas, tanto de recreio, horário das aulas, horário de planejamento, tudo bem estruturado para que ninguém se perca. E o cronograma ele é bem sucinto, é fácil de compreensão tanto para os alunos quanto para os professores. Os alunos da turma do pré-A, eles têm uma rotina muito bem estabelecida. Eles sabem certinho o momento certo de cada coisa, tanto do lanche, do café da manhã, o horário da atividade, o horário do recreio, o horário de ir ao banheiro, do soninho, tudo bem estipulado. As crianças têm uma real noção do que elas precisam fazer a cada momento. Relacionamento professor-aluno. A professora ela demonstra ter um grande domínio de turma, onde os alunos nunca ultrapassam o limite com a professora, mesmo sendo uma turma bem complexa, assim, a questão do comportamento, pois eles têm uma relação entre os colegas de muita agressividade, que foi uma das queixas até da professora titular. Então a professora ela precisa intervir muito dentro desses conflitos, mas as crianças demonstram um grande respeito pela professora. Materiais de multimídia. A escola ela fornece um projetor de multimídia com um computador, onde as professoras podem passar vídeos, filmes, desenhos em geral. Mas é o único equipamento assim, de multimídia também. Fora isso, é o quadro negro, sala de aula, poucos materiais. Não é uma escola que tenha muitas condições de proporcionar atividades diferenciadas. Tudo que sai do comum normalmente sai do bolso da professora. O uso da biblioteca. A biblioteca na escola ela está um pouco deixada de lado pelo fato de não ter uma pessoa responsável para cuidar da biblioteca. A diretora já se propôs a fazer pedido de funcionário para cuidar da biblioteca, mas ainda não obteve sucesso quanto a esse pedido. E então as professoras ainda trabalham um pouco, mas não o suficiente. Notei também que a escola tem falta de acessibilidade. A entrada da escola ela possui 2 degraus e não possui rampa. Então, para uma criança cadeirante é bem complicado assim dela acessar a escola. Precisa de ajuda de um adulto ou de uma outra pessoa para auxiliar a entrada desse aluno cadeirante dentro da escola. Roteiro de entrevista. Os dados de identificação da profissional. Eu observei a professora Pamela Regina Pastorio, que ela é formada no magistério, graduada em pedagogia e pós-graduada em gestão escolar. Ela atua na área da educação há 17 anos, sendo que os 2 últimos anos ela atua na escola em que eu observei, que é a Escola Francisca Isabel, com
Qual a importância da aula de artes na pré-escola? A disciplina de artes tem um papel fundamental para crianças no ensino infantil, pois ela é responsável pelo desenvolvimento motor e crítico dos alunos. Como você se prepara para utilizar materiais diferentes com os alunos? Sempre que vou usar algum material diferente com os alunos, tenho que me preparar com bastante antecedência, pois o material disponível na escola é pouco e a realidade dos alunos é precária. Então sempre devo pensar bem antes de planejar, pois muitas vezes preciso tirar do meu dinheiro para comprar materiais. E atividades que requerem o uso de tintas ou cola colorida, preciso pensar cada detalhe antes de aplicar a aula para que não haja bagunça nem desperdício dos materiais. Na sua opinião, quantas vezes por semana deve-se trabalhar a artes com os alunos? Na minha opinião, a aula de artes deveria ser aplicada todos os dias na educação infantil. Porém, com a rotina muito corrida no dia a dia, acaba não sendo possível, mas o ideal seria trabalhar um pouco todo dia. Quais recursos mais comuns que consegue na escola e que tipo de materiais você pode pedir aos alunos? A escola sempre tem à disposição cartolinas, TNTs e papel crepom. Em sala de aula, tenho tintas guaches de muitas cores, pincéis, colas coloridas, glitter, massa de modelar e alguns EVAs. Materiais que vão além, posso mandar bilhete pedindo aos pais dos alunos, mas são poucos que trazem, então muitas vezes acabo por comprar os materiais faltantes. Como você avalia as atividades de artes? Quais critérios você utiliza para avaliar? A avaliação em atividade começa no momento em que planejo a atividade, pois com o intuito dessa atividade tem os objetivos que quer alcançar, e a avaliação começa a partir daí, se o aluno vai atingir todos os objetivos que estão sendo esperados. Alguns critérios que uso são a forma como o aluno segura o lápis, o pensamento crítico do aluno, a forma como manuseia o material, o tempo que o aluno leva para realizar a atividade, a facilidade que os alunos têm em realizar a tarefa, entre outros. Vivência do estágio. Para a realização desse estágio, então, eu me propus a ir uma semana inteira no turno da manhã para realizar a observação. Fiz esse combinado tanto com a coordenação quanto com a professora titular. Na observação, eu pude notar que eles têm um esquema de organização muito simples para a produção das aulas. De segunda a quinta-feira é a professora titular que dá aula para as crianças. Na sexta-feira é o planejamento da professora titular. Nesse dia, então, entra a professora de educação física, uma professora de espanhol e um professor de ciências, cada um deles no seu determinado horário. O relacionamento dos alunos com a professora titular, a professora Pamela, é de grande respeito. Por mais que seja uma turma que tem um comportamento bem complexo, ainda assim ela demonstra um grande domínio de turma e os alunos são muito respeitosos para com ela, mesmo tendo alguns problemas de conduta entre aluno com aluno. A escola que eu observei, ela está tendo um projeto esse ano, e esse projeto é sobre a história da escola, pois a escola está comemorando 25 anos. Então, através desse projeto, os professores estão fazendo atividades e trabalhos envolvendo os alunos. Então, essa semana, eu peguei uma semana em que a professora estava fazendo exatamente esse trabalho com as crianças. Um trabalho de estudar a história da escola que eles estão estudando. E uma das atividades que eu notei que eu achei muito legal foi a pintura da escola, da paisagem da escola, do prédio da escola. E para isso a professora conversou com os alunos e entregou as folhas para que eles fossem pintar. Porém, eu notei que os alunos questionaram a professora se eles podiam ir lá fora para dar uma olhada na escola, para eles terem referência da pintura. Então a professora organizou uma fila, levou eles até a frente da escola, eles olharam, ela mostrou a placa da escola, mostrou a janela, mostrou o pátio da frente, mostrou a lateral da escola para eles, e em seguida eles voltaram para a sala para pintar. Foi um projeto muito legal. Notei que as crianças estavam muito empenhadas em fazer um bom trabalho, e foi muito divertido de ver a maneira como as crianças interagem com as tintas. Esse é o meu trabalho.
Espero que tenha ficado bem claro tudo o que me propus a demonstrar aqui nessa apresentação. Muito obrigado.